Hello everyone! E aí, sétimo ano, tudo bem com vocês? Como estão de estudos? Bom, eu espero que vocês estejam fazendo a tarefa. Não recebi a tarefa de todo mundo e espero receber até hoje todas, né? Então vamos lá, vamos começar com a correção da tarefa da page number 64, ok? Então vamos lá, no number 1 vocês tinham que fazer assim: write the third person singular, no caso com esse verbo no he, she, it, of the verbs below. Então nós temos lá, play, como é que fica o play? Era só colocar o S, não é isso? Catch, ó, termina em CH, o que você faria aqui? Então é só transformar o verbo na terceira pessoa do singular. Então nós temos aqui a correção. Então, ó, plays, catches, meets, goes, ES, né? Ok? Então é só isso. Agora o number 3, write do or does. O que você tinha que analisar? O que vinha depois aqui do auxiliar de pergunta, né? Então nós temos lá, where do Mr. and Mrs. Douglas. Por que é do? Porque é senhor e senhora, são eles, né? Então é do. Patricia é ela, does. You, do. Your brother é o seu irmão não é ele? Então é does. Aqui, we do, é short answer. Yes, we do. You? Yes, we do. Why? Canada. Canada não é o país, então it does. Your parents, ó, aqui não era seu irmão, aqui são seus pais. Seus pais são eles. Aqui seu irmão é ele. Então, your parents do, ok? E agora embaixo, complete the text about the Un-American star, Jesse McCartney. Use the information from the fact file and correct the forms of the verbs the correct form of the verbs. Então nós tínhamos aqui o verbo, vocês tinham que analisar o que vinha antes para ver qual era a forma desse verbo. Lembrando que o verbo to be sempre vai vir como be, mas a gente não coloca be aqui não, tá gente? Você vai colocar o am, o are e o is, ok? So, his full name, o nome dele, nome, não é it, né? Is Jesse Arthur McCartney. His birthday is on April 9th. He comes, né? From, tanana. Então vocês tinham que preencher de acordo com o que estava lá. Só pausar o vídeo e corrigir. Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntem depois, ok? Bom, a aula de hoje, que é o Module 8, nós vamos falar sobre os povos indígenas, ok? Então nós temos lá, Brazilian Indigenous People, são os povos indígenas do Brasil. Então nós temos aqui uma situação, we are not poor, nós não somos velhos, or primitive, nem primitivos. We are just as human as our brothers, nós somos tão humanos quanto os nossos irmãos, who live in the cities, who learn from books, que moram nas cidades, que aprendem dos livros, and work in offices, trabalham em escritórios, and wear expensive clothes, e vestem e usam roupas caras. Então eles são tão seres humanos quanto qualquer outro ser humano. Não faz diferença nenhuma, só tem uma outra cultura, não é isso? Então vamos lá. Getting started. Deixa eu só ampliar aqui. Oops, sorry. Getting started. Né? Look at the following Brazilian Portuguese words. What do they mean? Discuss the meaning with your partner. Aqui seria para discutir com o parceiro na sala de aula. Como você está sozinho, então nós temos aqui arara, tamanduá, Mogi Guaçu, abacaxi, caju, açaí. Essas palavras, elas são palavras indígenas, não é isso? Então, quando eu falo arara, o que essa palavra em tupi quer dizer em português, né? Ou seja, traduzindo ela para a nossa língua brasileira, né? Então, arara significaria o quê? Né? Então, nós temos, pausem e tentem fazer essa associação que eu vou mostrar a correção. A correção está aqui. Vamos lá. Então, nós temos lá, ó, arara, é papagaio grande. Tamanduá, caçador de formigas. Mogi Guaçu, grande rio que serpenteia, porque ele tem um formato de serpente, assim, né? Abacaxi, abacaxi é caçador de formiga, fruto com cheiro forte. Caju, noz que se produz. Açaí é fruto que chora, ok? Então isso é a tradução dessa palavra. Por exemplo, o aeroporto de Cumbica, né, que é lá em São Paulo, significa céu baixo. Então são algumas palavras interessantes do tupi. Então vamos continuar.
Listening, pre-listening. What do you know about the Brazilian indigenous people? Vocês conhecem, sabem alguma coisa sobre os indígenas? Sobre os índios brasileiros, né? Então, right true, se for verdadeiro, true, se for false, F. In Brazil, there are still indigenous groups that have never had contact with white men. No Brasil, ainda existem grupos indígenas que não tiveram contato com os brancos. True or false? All Brazilian indigenous people speak Tupi language. Todos os índios brasileiros falam a língua tupi. All indigenous villages are located in the Amazon rainforest. Todas as vilas indígenas são locadas na floresta amazônica. The main role, o papel principal, of the shaman, o xamã, né, o cacique, is to teach children to hunt and fish. É ele que ensina as crianças a caçar e a pescar. Children from indigenous villages, vilas indígenas, do not go to school. Eles não vão para a escola. As crianças, né? There are more than 200 different indigenous people in Brazil nowadays. Então, há mais de 200 grupos indígenas diferentes no Brasil hoje em dia. In the Yanomami villages, several families live in the same house. Na vila Yanomami, muitas famílias moram na mesma casa. Necklaces and earrings, colar e brincos made with seeds, feitos de sementes, and feather, pena, and other objects, outros objetos, that the indigenous people usually wear, usados pelos indígenas, as ornament, also serve, esses ornamentos, né, colares e brincos, serve to identify the different groups of a village. Eles servem para identificar os grupos da vila. Então, façam aí. Vou mostrar a correção para vocês. Ok? Essa é a correção aqui. Agora vamos para o listening. Listen to the audio and choose the correct alternative according to what you hear. Então vamos lá, ó. Vocês vão ouvir os números e vocês têm que preencher, tá? Então vocês prestem muita atenção. Vamos lá. Track 13. Listen to the audio and choose the correct alternative according to what you hear. There are about 240 tribes living in Brazil today, totaling around 900,000 people, or 0.4% of Brazil's population. The government has recognized 690 territories for its indigenous population, covering about 13% of Brazil's landmass. Nearly all of this reserved land, 98.5%, lies in the Amazon. But although roughly half of all Brazilian Indians live outside the Amazon, these tribes only occupy 1.5% of the total land reserved for Indians in the country. Those peoples who live in the savannas and the Atlantic forests of the south, such as the Guarani and the Caingang, and the dry interior of the northeast, such as the Pataxó-Hahahai and the Tupinambá, were among the first to come into contact with the European colonists when they landed in Brazil in 1500. Despite hundreds of years of contact with expanding frontier society, they have, in most cases, fiercely maintained their language and customs in the face of the massive theft of, and continuing encroachment onto, their lands. The largest tribe today is the Guarani, numbering 51,000, but they have very little land left. During the past 100 years, almost all their land has been stolen from them and turned into vast dry networks of cattle ranches, soya fields, and sugarcane plantations. Many communities are crammed into overcrowded reserves, and others live under tarpaulins by the side of highways. The people with the largest territory are the relatively isolated 19,000 Yanomami, who occupy 9.4 million hectares in the northern Amazon, an area about the same size as the U.S. state of Indiana and slightly larger than Hungary. The largest Amazonian tribe in Brazil is the Chikuna, who number 40,000. Many Amazonian peoples number fewer than 1,000. The Akuntsu tribe, for example, now consists of just 5 people, and the Awa just 450.
Ok, gente, ó, o importante aqui é vocês primeiro, antes de vocês a gente acabou de ouvir teve o primeiro contato com esse listening, mas agora vocês leiam os enunciados, eu vou ler cada um para vocês e ouvirem de novo para fazer, tá? Então, existem cerca de quantos povos indígenas no Brasil hoje? O governo brasileiro reservou quanto do território para essa população? De acordo com o que você ouviu, você pode entender que metade dos povos indígenas do Brasil moram na Amazônia, todos os povos brasileiros, povos indígenas do Brasil, moram na Amazônia, então metade, todo, só 1,5% das tribos moram na Amazônia, 13%, né, 1.5%, 13%, né, the tribes live in Amazon. Então, vocês ouvem, escutem e marquem. The first indigenous people who came in contact, então o primeiro povo indígena que teve contato com os colonizadores europeus, quando chegaram no Brasil em 1500, quais foram os primeiros povos indígenas? Aí ele vai falar o nome deles aqui, ok? The largest tribe today is, qual é a maior tribo de hoje em dia? The indigenous people with the largest territory, tem mais território, ó, aqui é a maior tribo e aqui tem mais território, é diferente. The largest Amazonian tribe in Brazil, qual que é a maior tribo da Amazônia no Brasil? Ok? Então pausem, voltem o áudio, escutem de novo e façam. Eu vou mostrar a correção daqui a pouquinho. Vamos lá. A correção é essa aqui. Eu vou passando e vocês pausam para corrigir, ok? Easy? Very good. Let's go to reading. Então no reading, ó. Pre-reading, antes da gente fazer a leitura. Yanomami means human being. Yanomami significa ser humano. It is not that Yanomami do not want progress. Não é que eles não querem, do not want progress. Do not want many things, que eles não querem muitas coisas. That non-indigenous people have. Então não é que eles não querem nem o progresso e essas coisas que o índio não tem. They want to be able to choose. Eles querem poder escolher. And not have change thrust upon them. Então eles não querem que seja obrigado, eles querem poder optar por ter ou não ter aquilo. Whether they want it or not. Então eles querem ter ou não ter. We want progress without destruction. Então queremos progresso sem a destruição. What else do you know about the Brazilian native people? Write yes, no or I don't know. Então você vai ler aqui a frase e você escreve se yes, que é verdade, no, ou então que você não sabe. The indigenous people do not have easy lives. O povo indígena não tem a vida fácil. The forests and rivers are very important in indigenous people's lives. Então a floresta e os rios são muito importantes para os povos indígenas, para a vida deles, né? The whole family works together to build their huts. Então a família toda, whole family, trabalham junto, work together to build, para construir as cabanas. When the indigenous people travel long distance, então quando eles viajam, os povos indígenas, grandes distâncias, they use the Amazon River, eles usam o rio Amazonas. The indigenous people live in the same house all their lives. Os povos indígenas usam a mesma casa a vida inteira, all their lives. Então, yes, no, se você sabe a resposta, ou então I don't know, porque eu não sei. Vou mostrar aqui. Que a resposta, na verdade, é pessoal, porque não tem resposta certa aqui, tá? Então vamos voltar aqui. Agora, reading. Vamos ouvir esse texto? Vamos lá. Page 14. Track 14. Life in the Amazon forest. Read and listen. It is not just plants and animals that inhabit this breathtaking environment. People have lived in rainforests for thousands of years. Pausando. Breathtaking environment. Grifem aí, ó. Breathtaking é de tirar o fôlego. Environment é meio ambiente, ok? Então, não tem só plantas e animais nesse lugar, né? Então as pessoas também moram nessa rainforest, é floresta tropical. Grifem aí também. Floresta tropical durante centenas de anos. Life in the Amazon rainforest is not easy for its native people.
This huge, dense forest makes many areas inaccessible, and the fastest way to get to essential services is by boat. Então, ó, grifem aí. Huge, enorme. Então, a floresta é enorme, né, e densa. Então, é uma área inacessível, difícil de ter acesso. Então, os serviços são por boat, barco. Some native people live in villages and towns on the edge of wooded areas, where major rivers create transport routes for industries like logging. Others live deep in the rainforest and depend on it for shelter, food, and medicine. Então, ó, alguns dos nativos, não são os índios, tá, gente? Os nativos lá que nasceram, os que moram nessas vilas, eles moram perto dos rios. E logging é para madeira, né? Então, eles tiram a árvore, cortam a árvore e extraem a madeira. Ok? There are lots of different indigenous tribes living in rainforests around the world. One of the largest is the Yanomami. The Yanomami live in South America in the rainforests and mountains of North Brazil and southern Venezuela. With a population of around 20,000 people, the Yanomami live in large communal houses called shabunus. Então, ó, os Yanomamis é a maior tribo, não é isso, da América do Sul, fica no Peru, na Venezuela, no Brasil, e eles moram numa casa comunal, ou seja, eles moram todos juntos nessas casas chamadas chabonos. These shelters can accommodate between 50 and 400 people and are oval with a central open area. They are rebuilt almost every year because they are fragile and easily damaged by storms. Acomodam de 50 a 400 pessoas, tem um formato oval com o centro aberto, né? E elas são reconstruídas, rebuilt, quase que todo ano porque são muito frágeis e são danificadas pelas tempestades, storms. The Yanomami believe that every creature, rock, tree, and mountain has a spirit. Like most tribes in the Amazon, daily tasks are divided up between the men and the women. Men go out each day and hunt for animals such as tapirs, deers, and monkeys. Então, ó, as tasks, as tarefas são divididas entre os homens e as mulheres, não é isso? Então, alguns vão caçar, outros vão caçar e as mulheres vão cuidar da família e cuidar das plantações. Women look after their families and grow their own crops such as sweet potatoes, bananas, and sugarcane. Ó, elas plantam o quê? Sweet potatoes, batata doce, bananas and sugarcane, cana. They also go out and gather food such as nuts, fruit, and insects, as well as fish. The women weave baskets using bark and roots, which they use to carry crops and other food back to the shabunus. Então, ó, então elas produzem isso aqui, né, as cestas. Yanomami children are expected to help their parents with household chores from a very early age. The Yanomami move every 3 to 4 years to find more fertile ground for their crops. Eles mudam para achar terras mais férteis para as plantações, porque eles não têm fertilizantes. Então eles extraem, a hora que a terra para de produzir, eles mudam para outra área. Over the past 30 years, the Yanomami people have suffered because gold miners and cattle ranchers have invaded their Então, land. eles sofrem porque tem os mineradores, né, buscam ouro, e cattle ranchers são os fazendeiros, os criadores de gado, que invadem as terras dos Yanomamis. Destroying the rainforest and introducing Então, eles diseases. destroem a rainforest, a floresta tropical, e trazem doenças, correto? Então, read the statements below and write true, verdadeiro, false, according to the text, e se o que for false, correct when they're false, ok? Então, pausem o vídeo, façam o exercício 2, 3, 2 e 3, e depois eu vou mostrar a correção. Podem fazer. Vou mostrar a correção agora. Aqui está, né? Ok? De baixo. Deixa eu só fazer uma... Lembrando que se tiver dificuldade de vocabulário, pesquisem, tá? E as frases aqui de baixo. Ok?
Bom, agora a gente vai falar sobre os advérbios de frequência. O que é advérbio de frequência? Bom, eu faço uma ação, não é isso? A gente dorme, a gente brinca, estuda, come e assiste televisão e a gente tem a frequência com que a gente faz aquela ação, correto? Então nós temos aqui, ó, alguns principais. Always é o que eu faço sempre, ou seja, não tem mudança. O que eu geralmente faço, usually. O que eu faço com frequência, o que eu faço às vezes, o que eu raramente faço ou o que eu nunca faço. Então, isso aqui é um gradativo de frequência de uma ação. Então, o que eu faço sempre, usually, geralmente, com frequência, às vezes, raramente e nunca, ok? Qual é a regra para usar esses advérbios de frequência? Gente, os advérbios de frequência, eles vêm sempre, sempre, sempre antes do verbo. Então, porque ele modifica a ação. Então, no caso, se eu durmo, eu sempre durmo, ok? Então, se eu acordo às 7, eu sempre acordo às 7. Então, I always get up at 7 o'clock. I often go to bed at half past 9. Eu geralmente, ou com frequência, né, vou dormir das 9h30, tá? Então, os advérbios, eles vêm antes do verbo, a não ser o verbo to be. No verbo to be, ele vai vir depois do verbo, ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui. Children are usually tired in the morning. As crianças geralmente estão cansadas na parte da manhã. She's always late for school. Ela está sempre atrasada para a escola. Então ele vai vir antes do verbo, só que o único verbo que vai vir depois é o verbo to be. Agora nós temos os advérbios de frequência e nós temos os adverbiais, né? Então, por exemplo, I never walk. Eu nunca vou andando, eu nunca ando para a escola. I always go to school by bus. Mas olha só, he delivers the newspaper every day. Ele entrega os jornais todos os dias. Todos os dias não é um advérbio, ok? É uma frase, é um adjunto adverbial. É quando eu faço essa ação. Este adverbial aqui pode vir antes, pode vir aqui no começo, ou pode vir depois da frase, ok? No começo da frase ou antes da frase. Eu poderia falar, every day, vírgula, he delivers the newspaper. She helps in her parents' shop 3 times a week. Ou então eu posso falar, 3 times a week, she helps in her parents' shop. Notem, isso aqui não modifica a ação, não modifica o verbo. Ele modifica todo este enunciado. Quando ela ajuda os pais? 3 vezes por semana. Quando ele entrega o jornal? Todo dia. Ok? Agora aqui não. Eu nunca ando. Eu sempre vou. Entenderam? Então é isso. Ó. Então, vocês preencham, de acordo com a minha explicação, preencham agora essas duas frases aqui. Ó. We normally put the adverb frequency. Geralmente o advérbio de frequência vem quando? Before or after the verb. And the adverb phrase, frase, vem frequência onde? No começo ou no final da frase, o que eu expliquei, o que está escrito aqui em cima, ok? E os advérbios de frequência geralmente vêm quando? Do verbo to be aqui, ó. Vou mostrar a resposta. Aqui. Então vamos lá. Então, we normally put the adverbs of frequency before the verb and the adverbial phrase and of frequency at the end of the sentence. Lembrando que eu posso colocar no beginning também. The adverbs of frequency normally comes after the verb to be. Ok? Agora vamos praticar. Vamos colocar na prática isso que eu acabei de explicar para vocês. Então, put the words in the order to make sentences. Então, aqui a frase está fora de ordem, ele só quer ver onde você vai colocar esse usually aqui, ok? Sometimes, aqui, ó, tá? E a mesma coisa aqui embaixo. Depois, complete the sentences using the verbs in parentheses and the adverbs of frequencies in its right position. Então, você tem aqui o verbo e o advérbio de frequência. O verbo e o advérbio de frequência. O verbo e o advérbio de frequência. Aqui ele colocou, ó, tem o verbo to be aqui, hein? Cuidado, tá? Então, vamos lá. Pausem e façam isso aí que eu vou mostrar a correção.
Correção, vamos lá. Então ficou assim. Ficou assim. E o number 2, assim. Ok? Very good. Bom, essa é a nossa aula de hoje. Tranquilo? Então, o que vocês vão ter que fazer agora? A homework, que está lá na página, na page number 72. Tá? Read the following paragraph about Davi Kopenawa and complete the gaps with the words in the box. Então, isso aqui é vocabulário. Peguem essas palavras e coloquem aqui. Lembrando que force vai aparecer 2 vezes. E aqui, look at the following Brazilian Portuguese words. They all come from Brazilian indigenous language. Então, as palavras que vêm das línguas indígenas. Match them with their original meaning. Aquele exercício que a gente fez lá no comecinho da unidade, tá? E o exercício 3, write 6 true sentences about you, your family and friends do on weekends. Aqui, gente, vocês vão escrever o que vocês geralmente fazem no final de semana. Vocês vão escrever 6 frases usando os advérbios de frequência. Então, por exemplo, I usually play computer games. My father usually wakes up at 7 o'clock. My mom usually prepares dinner. Gente, não se esqueçam. My mom é she, então prepares. My dad usually, por exemplo, aqui fosse he usually plays computer games. Tá? Não se esqueçam que o S tem que vir aqui mesmo usando o adverbial, não tem nada a ver, porque é o que ele faz no seu dia a dia. Tranquilo? Se tiver qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Um conselho que eu dou para vocês é fazer essa homework hoje. Não deixem para fazer para a semana que vem, porque já começam as provas. E o esquema é o mesmo. Vocês vão fazer e vão mandar para o meu e-mail, ok? See you guys. Bye bye.